A professora Renata é uma pesquisadora extremamente capacitada e que vai nos brindar, então, com uma apresentação, vamos dizer assim, um overview, provavelmente, né? Além de entrar em aspectos mais técnicos, né? Que vão nos permitir, então, vislumbrar novas perspectivas, né? E novas parcerias, né? Que, eventualmente, vão decorrer destas interações. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço à professora Renata, ao professor Adilton, à professora Maria Vitória e a todos que estão aqui presentes e nos assistindo também. Muito obrigado. Passaria, então, para a professora Maria Vitória a palavra. Boa noite a todos, obrigada pela presença, obrigada, Dilton, por organizar nossos webinars, ao professor Coit, pela coordenação do nosso Cisnano. Então, hoje eu tenho a honra, né, de coordenar esse webinar da professora Renata Fonseca Viana Lopes. Eu vou fazer uma apresentação da carreira da professora Renata. Ela é graduada em farmácia bioquímica, fez mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Realizou durante seu doutorado um estágio sanduíche na Universidade de Genebra, Suíça, e lá ela estudou a penetração cutânea de fármacos associados à iontoforese. E fez pós-doutorado no MIT, onde estudou sistemas de liberação nanoparticulados associados ou não ao ultrassom para a penetração de fármacos em membranas biológicas complexas, como a pele. Atualmente, ela é professora associada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, e lidera o Centro de Inovação em Sistemas Nanoestruturados e Administração Tópica Nanotop. A professora Renata ela possui vários artigos científicos publicados em revistas de seletiva política editorial, livros, capítulos de livros e patente. Tem uma sólida atuação na formação de recursos humanos, já orientou pelo menos 30 teses de doutorados e dissertações de mestrado, vários alunos de iniciação científica e pelo menos 7 pós-doutorandos. Ela recebeu 2 prêmios CAPES de tese na área da farmácia, que são os melhores teses, né, da área da farmácia em determinados anos. Ela ganhou esse prêmio em 2011 e 2015, como orientadora dos trabalhos. Coordena vários projetos da FAPES, NPq e CAPES, e foi coordenadora, teve uma atuação junto ao programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da USP, no período de 2014 a 2018. Ela foi coordenadora desse programa, e esse programa, ele tem nota CAPES 7. Atualmente é coordenadora de um projeto temático, vice-coordenadora de um NAP em Fisiopatologia e Terapia Ocular, e ela é membro do NCT Nanofarma e do nosso Cisnano USP. Então, agora eu passo a palavra para a professora Renata fazer sua apresentação. Renata. Bom, obrigada, Vitória. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui hoje. Eu queria agradecer ao Adilton pelo convite, o professor Coit, a professora Vitória pela organização, a Vitória por ser a minha moderadora e a apresentadora. Chique. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, pera só um pouquinho. Estão vendo? Sim. Está dando para ver a apresentação? Bom, então tá bom. Então queria agradecer também a vocês que estão aqui assistindo, né? Hoje eu tenho certeza que vocês tiveram um dia corrido, cheio, e mesmo assim estão aqui ouvindo eu falar um pouquinho. Então, o que eu vou tentar fazer, na verdade, é dar um panorama bem geral da pesquisa que nós fazemos no laboratório, para que nós possamos, como o professor Coit falou, identificar no final, acho que focos de colaboração,
e para se tiver eventuais membros de empresas participando, que eles consigam identificar aí algumas técnicas que o Cisnano pode oferecer para caracterização de produtos prontos ou em desenvolvimento, tá? Bom, então, de maneira geral, o que nós fazemos no meu laboratório é desenvolver nanopartículas com diferentes características de superfície, com diferentes materiais, mas visando principalmente a incorporação de fármacos para que elas funcionem como sistemas de liberação para terapêutica e visando a administração tópica dessas nanopartículas. Para quem trabalha com esse sistema, sabe que na maioria das vezes as nanopartículas elas são desenvolvidas para fins medicamentosos, para administração endovenosa, e visam principalmente sustentar a liberação dos fármacos para evitar uma degradação precoce no organismo e direcionar a entrega do fármaco para locais específicos para diminuir efeitos adversos e aumentar a efetividade do tratamento, tá? Então, uma das aplicações mais conhecidas é a administração endovenosa de nanopartículas para tratamento de tumores, porque eles são bem vascularizados, isso possibilita que as nanopartículas que estão aqui na circulação extravasem para o interstício tumoral, e uma vez aí nesse interstício, dependendo da composição, das características de superfície dessas nanopartículas, elas são capturadas pelas células tumorais, liberam o fármaco dentro dessas células tumorais e acabam aumentando aí a efetividade desse tratamento. Mas, quando a gente pensa na administração tópica dessas partículas, que é de fato o foco dos nossos estudos, toda essa dinâmica de entrega e de distribuição das nanopartículas, ela fica alterada, né? Para começar, quando a gente aplica, por exemplo, a nanopartícula na pele, apesar de eu estar aplicando a minha formulação mais próxima ao sítio de ação, eu tenho uma barreira muito efetiva, que é o extrato córneo, que é a camada mais externa aqui da pele, que barra a entrada, protege a pele aí contra a entrada de qualquer substância dentro da pele. Então é difícil mesmo moléculas pequenas, dissolvidas, conseguirem atravessar aqui o extrato córneo e chegarem em grandes quantidades aqui na epiderme viável, na derme, onde as doenças de pele se localizam, tá? Então, dificilmente nanopartículas rígidas conseguem atravessar aqui o extrato córneo íntegro, entrar na pele íntegra. O extrato córneo é formado por células mortas, tá? Difícil a nanopartícula atravessar essa camada e chegar como tal nessas camadas mais profundas da pele. Ela pode modificar aqui, dependendo das características de superfície, as características da superfície do extrato córneo, mas entrar como tal é difícil. Ainda bem, né? Eu estava pensando outro dia, já pensou se o coronavírus, que é uma nanopartícula, e é uma nanopartícula menor do que as nanopartículas que a gente costuma trabalhar, as nossas têm em torno de 100, 150 nanômetros, o coronavírus é pequenininho, se ele conseguisse atravessar essa pele íntegra aí, a gente ia estar mais na lama do que nós já estamos, né? Bom, então, é um desafio desenvolver sistemas de liberação nanoparticulados para administração tópica, e para administração ocular também tem-se alguns desafios. Um deles, por exemplo, é que quando você administra qualquer coisa na superfície do olho, você quer manter essa formulação, manter as nanopartículas por mais tempo possível aqui na superfície, né, aumentar o tempo de residência dela, evitar que ela seja drenada, que caia aí no canal nasolacrimal, para evitar várias aplicações dessa formulação no olho. Um outro desafio é fazer com que o fármaco administrado aqui na região anterior do olho, ele consiga chegar na região posterior para tratar alguma doença aqui no vítreo ou na retina, né? Bom, então, o que nós fazemos é desenvolver sistemas de liberação para essa administração tópica no olho ou na pele. Logicamente que nós levamos sempre em consideração, quando a gente vai delinear essa nanopartícula, as características do tecido, né? Se é um tecido que está hiperqueratinizado, como no caso de um tumor, ou se é um tecido aberto, e aí eu tenho que tomar cuidado para essas nanopartículas não caírem na circulação e ficarem ali no local para ceder o fármaco, entregar o fármaco do jeito que eu quero que ela entregue. Uma vez desenvolvida e caracterizadas basicamente essas nanopartículas, determinado tamanho, distribuição de tamanho, potencial zeta, morfologia,
nós fazemos algumas avaliações mais específicas, então, dentre elas, nós avaliamos as interações dessas partículas com as camadas do tecido em que elas foram aplicadas, então, como elas se distribuem na pele ou na córnea, verificamos como elas modulam a penetração desse fármaco nas diferentes camadas do tecido, e muitas vezes associamos a essas nanopartículas métodos físicos, para verificar como que esses métodos físicos modificam a biodisponibilidade dessas partículas ali e do fármaco no tecido. Então, como métodos físicos, entendam a aplicação de um estímulo externo à formulação, esse estímulo pode ser elétrico, como a iontoforese, sonoro, como o ultrassom, ou luminoso, como a terapia fotodinâmica, por exemplo. E quando eu aplico esses estímulos na dispersão de nanopartículas, eles podem modificar as interações da nanopartícula com o tecido e mudar aí toda a entrega do fármaco para aquele local. Bom, então, aqui há algumas das nanopartículas que nós costumamos desenvolver, partículas lipídicas, como lipossomas, nanopartículas lipídicas sólidas, nanocarregadores estruturados, partículas poliméricas, nanodispersões, como nanoemulsões, sistemas micelares. Algumas vezes nós incorporamos essas partículas numa plataforma, como um filme, por exemplo, para, se eu tiver que proteger, por exemplo, o tecido contra danos externos, essas plataformas ajudam também a modular a liberação dessas partículas ali no local. Em relação aos estímulos externos que nós aplicamos aos métodos físicos, nós estudamos a aplicação do ultrassom, da luz, mas o que nós temos mais expertise é a aplicação de estímulo elétrico, então eu vou focar nele nessa apresentação. O estímulo elétrico que nós mais... quando a gente pensa na aplicação de um estímulo elétrico na forma de uma corrente constante e contínua para aumentar a penetração de substâncias através de epitélios, então em direção à corrente sanguínea, esse estímulo elétrico ele é chamado de iontoforese. Existem já há um bom tempo dispositivos que utilizam da iontoforese no mercado. Esse aqui, por exemplo, ele libera fentanil na circulação de uma forma não invasiva. Existem até genéricos na Europa. Nos últimos anos, a iontoforese tem sido usada para facilitar a penetração de substâncias na região posterior do olho ou aumentar a quantidade de substâncias na câmara anterior, por exemplo, na tentativa de substituir, por exemplo, injeções intravítreas. Isso tem sido usado em consultórios oftalmológicos. Na dermatologia, nos últimos anos, aí não a iontoforese em si, mas os estímulos elétricos, eles têm sido utilizados, por exemplo, para aumentar a contração muscular, na tentativa de melhorar aí a aparência da pele, como anti-envelhecimento. Mas agora a aplicação da corrente elétrica, desses estímulos em sistemas nanoparticulados ainda é pouco explorada. Ela depende, óbvio, de várias características da dispersão, como potencial zeta, tamanho dessas nanopartículas, depende da corrente elétrica, polaridade, já que o transporte elétrico depende aí de mecanismos de eletromigração e de eletroosmose. É lógico que eu não vou entrar nesses detalhes nessa apresentação, mas para vocês terem uma ideia melhor do que a gente estuda, do que a gente explora com essas nanopartículas no nosso laboratório, associadas ou não a estímulos elétricos, eu trouxe alguns estudos de caso para apresentar brevemente para vocês, tá? Bom, então o primeiro deles aqui, nós temos desenvolvido já há alguns anos nanopartículas na tentativa de aumentar a eficiência do tratamento tópico de tumores na pele. Um dos tumores que nós investigamos é o carcinoma de células escamosas. Ele é um tumor que acomete a pele, mas também acomete a cabeça e o pescoço. É um tumor, quando nessa região aqui, bem agressivo. São difíceis de serem tratados nesses casos, e eles superexpressam o receptor do fator de crescimento epidérmico, que é o EGFR. Então, a recomendação de tratamento é a administração de uma substância que inibe, bloqueia o EGFR, a administração de um anti-EGFR, que é o cetuximab, então ele é um anticorpo, que interage com esse receptor e impede faz ele degradar e não ter a ação que ele tem, que é uma ação de proliferação das células tumorais.
E o cetuximab é administrado em associação com quimioterápicos antitumorais, né, dentre eles o 5-fluoracil, a doxorubicina, a cisplatina, que são antitumorais bem hidrofílicos. Então, para que eles tenham efeito, são tradicionais, né, esses antitumorais, mas como eles são hidrofílicos, a entrada deles nas células é pequena, então tem que se administrar uma concentração muito grande, que é a quimioterapia, para que eles tenham um efeito. Então, na tentativa de administrar conjuntamente tanto o antitumoral quanto o anticorpo, o cetuximab, nós desenvolvemos lipossomas. Então, esses lipossomas nós encapsulamos como antitumoral modelo 5-fluoracil. Isso, na nossa hipótese, aumentaria a penetração desse fármaco aqui nas células, né, e na pele, no nosso caso, e funcionalizamos esse lipossoma com o cetuximab, obtendo, assim, um imunolipossoma para conseguir administrar os dois juntos. Um dos estudos que nós fizemos foi, então, verificar se essa funcionalização do lipossoma com o cetuximab aumentava a captura desses lipossomas pelas células que superexpressam o EGFR, e nós vimos que sim, tá? O lipossoma funcionalizado, ele entra muito mais nessas células do que o lipossoma não funcionalizado, então o nosso controle era um lipossoma igual, mas sem o cetuximab. Para verificar essa funcionalização, se o cetuximab ligado ao lipossoma continuava interagindo com o anticorpo, um dos experimentos que nós fizemos foi esse monoblotting aqui, que nós incubamos com a célula. Por exemplo, o EGF é o ligante endógeno do EGFR, e quando ele se liga nesse receptor, o receptor degrada, tá? Então, a gente vê aqui essa degradação do receptor daqui para cá, quando em contato com o EGF, é o nosso controle. Fizemos a mesma incubação com o cetuximab livre, ele também degrada, e quando nós incubamos com o lipossoma funcionalizado, contendo ou não o fármaco, a mesma coisa aconteceu. A gente vê a degradação do receptor, então, isso sugere que o cetuximab que está ligado aqui continua sendo capaz de interagir com o receptor, tá? Mas para tirar proveito dessa funcionalização, essa nanopartícula ela tem que ficar disponível dentro ali das células tumorais, o que não é tão óbvio na administração tópica, que essas nanopartículas entrem como tal ali na pele, tá? Então, nós associamos a aplicação da corrente elétrica com essas nanopartículas para administrá-las sob o tumor, com a hipótese de que a iontoforese aplicada, né, nessas nanopartículas empurraria algumas dessas nanopartículas, pelo menos, para dentro do tumor, e uma vez ali dentro, elas seriam capturadas pelas células tumorais e liberariam ao fármaco ali no local de ação. Então, um dos experimentos que a gente fez para verificar aí essa hipótese foi um experimento em vivo. Aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar direito, é um camundongo, tá, imunossuprimido. Nós injetamos células tumorais dele, então induzimos um tumor de células escamosas que superexpressam EGFR aqui nele. Aqui nós colocamos a formulação, aplicamos aqui no rabinho dele, na cauda, é um contra-eletrodo. Então, nós aplicamos a iontoforese na formulação que continha imunolipossoma, usamos como controle os lipossomas, os fármacos livres, associados ou não, e como controle nós comparamos a redução dessa massa tumoral e a agressividade desse tumor com a injeção subcutânea dessas nanopartículas. Então, injetamos aqui, próxima ao sítio tumoral, os mesmos sistemas nanoparticulados ou das substâncias livres, tá? Para nossa surpresa, o imunolipossoma ele foi melhor em todos os casos, tá? Mas, de maneira geral, o tratamento pela iontoforese tópico acabou produzindo efeitos mais interessantes do que a injeção subcutânea daquela que a gente tinha entregado direto essas substâncias aqui bem próximas ao sítio tumoral. Então, a aplicação da iontoforese, principalmente do imunolipossoma, diminuiu não só o tamanho dos tumores, mas também a agressividade desses tumores. A gente quase não via proliferação celular depois do tratamento. O tratamento subcutâneo a gente ainda via um pouquinho, tá? Então, o que a gente está tentando entender agora é por que, com o mesmo sistema de liberação,
no caso ali os lipossomas, a administração por iontoforese levou uma resposta melhor do que a injeção subcutânea, tá? E frisando que a aplicação da iontoforese na ausência de lipossoma não causa nada, a iontoforese só não reduz tumor, não faz nada no sítio tumoral, tá? Então, a nossa hipótese, uma delas, é que a associação da iontoforese com os lipossomas pode alterar as vias de entrada, de internalização dessas nanopartículas, e uma vez alterada essas vias de entrada, ela pode levar a um tráfego intracelular distinto dessas partículas, e isso pode melhorar ou piorar o tratamento, então aumentar, por exemplo, o tempo que o fármaco fica aqui direto dentro das células ou não, tá? E de fato, nós vimos que quando a gente aplica a iontoforese, ela, nos lipossomas, né, a macropinocitose passa a ser uma via importante de entrada das partículas, quando para os lipossomas, além da macropinocitose, a via endocítica da claveolina, dependente de claveolina, também passou a ser importante, no caso do lipossoma, na ausência da corrente elétrica, esses lipossomas, por exemplo, eles entravam na célula por vias não endocíticas, inespecíficas, tá? E isso acabou, de fato, nós monitoramos o tráfego intracelular dessas partículas depois aqui dentro, isso acabou alterando o tráfego intracelular. Uma das alterações que nós vimos é que a iontoforese, principalmente dos imunolipossomas, ela acabou alterando a expressão dos lisossomos, e essa alteração ela pode resultar, por exemplo, numa degradação mais lenta do fármaco, aumentando, por exemplo, o seu tempo de ação, tá? Mas ainda estamos investigando essas alterações. Aqui um caso só para mostrar para vocês rapidamente como é possível observar a distribuição das nanopartículas administradas na pele e monitorar a penetração do fármaco nas diferentes camadas da pele. Então, aqui nós desenvolvemos nanopartículas lipídicas sólidas e incorporamos nessas nanopartículas uma substância hidrofílica, que no caso foi a doxorubicina, que emite fluorescência, tá? E marcamos as nanopartículas, as lipídicas em si, com um marcador lipofílico, que foi um derivado do BODIP, que emite fluorescência num comprimento diferente da doxorubicina. Então, nós conseguíamos ver tanto a fluorescência da partícula, que é do BODIP, como a fluorescência do fármaco. Então, o fármaco hidrofílico, ele entra na pele por um caminho distinto de um fármaco, de uma substância lipofílica. Então, quando nós administrávamos o fármaco livre, ele penetrava muito pouco na pele por uma determinada via. Junto com a partícula, ele penetrava junto com ela, e aqui quando a gente aplica a iontoforese, a gente consegue ver melhor, tá? A fluorescência da doxorubicina coincide com a fluorescência do BODIP, sugerindo então que a encapsulação dessa substância hidrofílica na nossa nanopartícula lipofílica acabou alterando as características de solubilidade do fármaco e melhorando a penetração dele na pele. E aqui com a iontoforese, nesse maior aumento, tá, que é a microscopia confocal, né, que é a superfície da pele, aqui estratocórneo, aqui mais profundamente derme, tá? O que a gente vê? Quando a gente aplica a iontoforese próximo aos folículos, a gente consegue ver um agregado que parecem ser nanopartículas, sugerindo mesmo que então quando a gente aplica a iontoforese, ela empurra um tanto de nanopartículas para dentro aqui da pele. Quando a gente vê a penetração do fármaco que estava nessas partículas nas diferentes camadas da pele, a gente vê aqui, ó, possível a gente quantificar o fármaco tanto no extrato córneo como na epiderme viável, que nesse caso é onde eu quero que ele chegue. A gente vê que quando o fármaco está em solução, muito pouquinho chega na epiderme, mas quando ele está na nanopartícula, aumenta a quantidade dele que chega aqui na epiderme viável, e quando a gente aplica a iontoforese nessa nanopartícula, mais ainda consegue entrar na epiderme viável. Então, a gente consegue fazer essas quantificações nos vários estratos da pele, e como a gente viu ali, com a iontoforese, mas também sem, parece que tem uma localização dos sistemas nanoparticulados para os folículos pilosos, mesmo sem corrente, passivamente, eles tendem a se depositar nesses folículos quando a partícula continua
íntegra, tem alguns trabalhos na literatura que mostram isso, e uma das formas de se verificar isso, que nós conseguimos fazer no laboratório, é o tape stripping diferencial, que a gente consegue quantificar tanto o fármaco na epiderme, como no folículo piloso separadamente, e depois nas outras camadas da pele. Então, é uma técnica muito simples. Depois do experimento, a gente consegue remover o extrato córneo com fitas adesivas, com durex. O extrato córneo é formado por células mortas, tá? Então, se eu tiro ele, depois extraio a substância que está nessa fita, eu quantifico o que está no extrato córneo. E aí, o que está aqui no folículo piloso não é extraído, né? Não sai junto com essas fitas do extrato córneo. Então, para retirar a substância que está aqui, né, e determinar o que ficou ali, o que foi direcionado para o folículo, a gente aplica uma cola de cianoacrilato in vitro, mas em vivo, em pacientes, pode ser aplicado uma cera, é uma depilação, basicamente, e aplica a cola, puxa com uma fita e a gente consegue, então, determinar o que estava depois de extrair do fármaco que foi direcionado para o folículo piloso, e depois nas diferentes camadas da pele. Então, aqui um exemplo de um trabalho nosso, nós extraímos aqui o polímero das sementes do flamboyant, e fizemos com esse polímero nanopartículas poliméricas, então, encapsulamos um fármaco, e essas nanopartículas foram direcionadas, o fármaco, quando administrado nessas nanopartículas, foram direcionados para o folículo piloso muito mais do que quando ele era administrado, por exemplo, aqui em solução. Então, as nanopartículas direcionaram esse fármaco para o folículo piloso, em comparação com a solução. Isso é interessante se eu quero tratar, por exemplo, a acne ou a alopécia, né? E é possível a gente verificar, então, os locais que o fármaco foi direcionado quando aplicado com a nanopartícula. E já para a gente quase que finalizar, eu queria mostrar para vocês um pouquinho como que as técnicas que a gente usa quando trabalha com sistema, com administração ocular, né, observar a distribuição, as técnicas que nós usamos para monitorar as interações de nanopartículas na córnea, né, então, como eu falei no início, quando a gente aplica a substância na superfície ocular, a gente ou quer que ela aumente a penetração do fármaco em determinados tecidos e aumentar o tempo de residência. Então, para verificar a penetração da substância a partir das nanopartículas no tecido, ou até interações da nanopartícula com o tecido, nós usamos a córnea do porco como modelo, colocamos ela nessas células de difusão, a célula de difusão é um pouco modificada para a córnea continuar côncava, porque eu quero que ela fique assim, né, porque ela é côncava, e aplicamos a formulação aqui, e depois quantificamos a substância que atravessou a pele, ou que ficou aqui na córnea. Nesses últimos anos, a gente está tentando agora desenvolver um modelo ex vivo para aplicação no globo ocular inteiro, para tentar aplicar a iontoforese e ver a distribuição da partícula em todo o globo ocular e comparar com uma administração real, né, em vivo. Bom, e para tentar inferir sobre o tempo de residência dessas nanopartículas na superfície ocular, é importante conhecer as características fisiológicas e mecânicas da formulação, né, porque o piscar, por exemplo, pode alterar a fluidez da formulação, a taxa do fluido lacrimal, a renovação do fluido lacrimal pode retirar essa formulação daí, então, determinadas características fisiológicas, características de textura, adesividade, bioadesividade, são experimentos que nós conseguimos fazer no laboratório. Também verificar se a interação da partícula com o fluido lacrimal, com enzimas presentes do fluido lacrimal, alteram as características da partícula, potencial zeta, tamanho, isso altera interações da partícula com o muco, isso também é possível de se verificar ex vivo. E aqui uma técnica que eu acho interessante, que é a citologia de impressão da córnea, que ela é possível de ser feita em vivo. Nós temos um colaborador que é o professor Eduardo Melani Rocha, ele é professor da oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ele faz essa técnica em pacientes, tá? Então você simplesmente encosta um papel de filtro na córnea e você tem uma impressão das células dessa córnea nesse papel, e depois você cora isso, então tem um panorama da morfologia, número de células, tamanho do núcleo,
razão núcleo citoplasma, se tem um núcleo só, como que é esse tamanho dessas células, né? E aqui no nosso caso a gente fez em animais, né? Mas porque a gente queria ver a influência de diferentes tratamentos na superfície ocular. Então aqui é a córnea do animal saudável, aqui é a córnea do animal com olho seco, né? Então quase não vê célula, e depois o tratamento, é possível a gente acompanhar se o tratamento acaba conseguindo recompor as características das células da córnea, como num controle positivo aqui, sem doença. E a cintilografia em vivo também é possível de ser feita, né? No nosso caso, a gente trabalhou algumas vezes com nanogéis, então é possível de eu monitorar o tempo que o meu sistema de liberação permanece na superfície do olho, então quanto mais ele fica ali, menos eu tenho que ficar reaplicando a minha formulação na superfície ocular. Então aqui é a região de interesse nossa, é a superfície do olho, aqui o canal nasolacrimal, onde eu não quero que minha substância vá, e a gente vê que quando aplica o nanogel, no nosso caso, ele permanece aqui no local de interesse muito mais do que o controle, que acaba logo no início já migrando aqui para o canal nasolacrimal. E para finalizar, nós temos feito alguns estudos aplicando a iontoforese no olho, né? Tanto por via transcorneal como por via transescleral, então visando atingir aqui ou altas concentrações das nanopartículas aqui, ou na córnea, ou no vítreo. Na verdade, a ideia é que eles estão administrando a iontoforese no olho, mas do fármaco livre, ele acaba degradando rapidamente, porque ele é metabolizado ali no olho, então tem que ser feita várias aplicações. Então, a nossa ideia era mais ou menos a ideia da administração tópica lá no tumor. Se a iontoforese conseguir colocar algumas partículas, por exemplo, ali na córnea, essas partículas acabariam liberando o fármaco lentamente naquele local, como se a gente tivesse feito um implante não invasivo dessas partículas. É lógico que para a administração ocular isso tem que ser feito com muito cuidado, porque eu não posso mudar as características da córnea, né? Ela não pode embaçar, senão a pessoa não vai enxergar. Mas bem rápido aqui, nós fizemos como prova de conceito alguns experimentos usando dendrímeros como nanopartículas, porque eles são bem pequenos, tá? Tem em torno de 4 nanômetros quando eles não estão agregados. Nós avaliamos a influência de dendrímeros com diferentes grupos superficiais, mesmo tamanho, mas catiônicos e não aniônicos, para avaliar a influência da polaridade da administração iontoforética, ou anódica ou catódica, na distribuição desses dendrímeros na córnea, e a gente viu que passivamente eles não entram, tá, sem corrente, mas quando a gente aplica a corrente elétrica, eu tenho uma distribuição desses dendrímeros no tecido corneano, mais profundo ou menos, mais homogêneo ou mais heterogêneo, que depende do tipo de aplicação da iontoforese, catódico ou anódico, e é lógico que das características do meu dendrímero, porque eu tenho alterações de eletromigração, de eletrosmose aí, que contribuem para essa penetração. Bom, como consideração final, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que é possível avaliar a distribuição de nanopartículas na pele e na córnea, a penetração de fármacos em estados distintos da pele e folículos pilosos está relacionada, aparentemente, com a distribuição dessas nanopartículas. A iontoforese facilita a penetração de nanoestruturas na pele e na córnea, e que a associação da iontoforese com nanopartículas lipídicas parece ser uma estratégia promissora para o tratamento tópico do câncer de pele, é lógico que é associada a outras formulações. Para finalizar, aqui são alguns dos nossos colaboradores. Não dá para fazer nada hoje em dia, ainda mais quando a gente pensa em nanopartículas, né, que envolve biologia, química, física. Então, tenho vários colaboradores desses trabalhos que eu apresentei. Tem uma grande colaboração do professor Robert Lee, da Universidade de Ohio, nos imunolipossomas, o Luiz Lambert, da Faculdade de Medicina, na Biologia Molecular, o Eduardo Melani Rocha, que é o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é o oftalmologista, o Flávio, que é o professor de Química da faculdade, que ele acaba sintetizando os nossos marcadores, os BODIPs. E é lógico, meus super alunos, eu vi no começo que eles estão aqui, sem eles eu não faria nada, eu ando meio emotiva com eles, eu tenho um grupo fantástico, estão faltando acho que uns aqui, mas eles são assim demais, eu sou muito grata, estão sempre querendo trabalhar, fazer cada vez mais, aprender, só tenho a agradecer.
E a gente tem um financiamento, lógico, né, da FAPESP, CNPq, CAPES, eles, FAPESP principalmente, nos últimos tempos do INCT Nano. E, Vitória, eu sei que você está ansiosa para falar. Pode falar, a palavra é sua. Antes de finalizar, eu queria fazer uma propaganda aqui da nossa Sociedade Brasileira de Liberação de Fármacos, liberação de maneira geral, liberação controlada, que é o CRS Brazilian Local Chapter. Na verdade, ela é uma filial, né, nacional do CRS Internacional. O CRS é uma sociedade enorme, muito conhecida de delivery, tá? Que tem pesquisadores que trabalham com sistemas de liberação de todas as áreas, e nos últimos tempos eles resolveram abrir algumas filiais locais nos países para aumentar a interação entre os pesquisadores. Então nós abrimos essa sociedade aí, filial do CRS, o ano passado. Então, se vocês quiserem se associar para contribuir aí com a gente, entrem lá, é brasil.crs.com. A afiliação é só R$40 a anuidade para pesquisadores, mas eu acho que a gente vai ter uma troca grande entre nós. E aqui nós estamos organizando um webinário de inverno, o CRS Brazilian, que começa agora no dia 10, vão ser às segundas-feiras às 17 horas, no dia 10 a gente tem a apresentação sobre empreendedorismo de 2 empresas, então se vocês puderem, é um webinário, vai ser aberto para todos, não só para os membros do CRS. E é isso. Bom, obrigada, Renata, pela sua apresentação, excelente apresentação. A professora Renata, ela é pioneira e uma das principais pesquisadoras com sistemas que usam métodos físicos para liberação de drogas em diferentes membranas, através de diferentes membranas, e então é uma expert no assunto, tá? Antes de abrir a palavra para a audiência, eu queria que você discorresse um pouquinho, Renata, sobre, segundo os seus resultados, né, a iontoforese associada com nanopartículas ou lipossoma com nanoestruturas, ela aumenta muito a penetração de fármacos nessa membrana. Tanto que tem um gráfico que você mostrou na ordem de 100 vezes mais, né, comparada com um método passivo, que seria só a aplicação. Então, eu queria perguntar para você, por exemplo, é um método que tem um efeito muito bom com relação a essa penetração da droga, né, nessas barreiras. Como fica a questão do passivo, né? Quando usar o passivo, quando usar um método físico, né, o que limita a gente nessa escolha, ou dizer, realmente, essa terapia, eu preciso de um método físico associado à droga livre ou à nanoestrutura, né, o que media essa escolha? Eu acho que depende muito do que você está querendo, né? Assim, para o tratamento de um tumor, que eu quero uma alta concentração de fármaco ali dentro do tumor, é interessante eu associar esse método físico, porque eu preciso de muito ali. Mas por que associar com a nanopartícula, por exemplo? Porque se eu aplicar a iontoforese sem a nanopartícula, eu consigo aumentar mais a penetração do fármaco. O fármaco livre é pequenininho, uma molécula, ele difunde, porque daí eu jogo ele na circulação. E eu não quero, né? Então eu quero que ele fique ali no local de aplicação. Eu acho que para tratar um tumor, a gente não tem tratamento de tumor tópico, né? Porque é muito difícil, você precisa de uma quantidade muito grande de fármaco ali dentro daquela região tumoral. Então, acho que nesse caso vale a pena você aplicar a iontoforese, tá? Mas depende muito também o tanto que ela coloca ali dentro do local, das características da nanopartícula e do fármaco que você está trabalhando, da substância que está ali encapsulada. Então, assim, não é tão fácil, não dá para a gente fazer uma partícula milagrosa e falar, bom, ela serve para tudo, vamos... Agora, se eu quero, por exemplo, um efeito, tratamento, por exemplo, para
melhorar a hidratação da pele, né? As nanopartículas têm sido usado muito na cosmetologia, então eu quero aumentar, entregar melhor alguns lipídios para eles recomporem mais esse extrato córneo. Eu não preciso da iontoforese, né? Eu posso fazer minhas nanopartículas lipídicas, elas vão recobrir aí muito, provavelmente bem, essa superfície da pele, talvez entreguem esses lipídios melhor aí para o extrato córneo, se fundam aí e recuperem essa barreira efetivamente, muito mais do que se eu aplicar um método físico ali, né? Então, assim, e se eu estou pensando também numa administração num local aberto, né, numa ferida, Sim. seja do olho, seja da pele, eu tenho que tomar, eu não vou aplicar iontoforese para aumentar a penetração, porque daí eu vou jogar tudo na circulação. Aí eu vou querer mais a nanopartícula, dar um jeito que ela fique ali mesmo no local aplicado. Então depende muito da terapia, do tipo de tratamento que você quer fazer, né, da doença. Então, muito interessante isso, porque o método físico te dá uma outra ferramenta para você localizar ainda mais a liberação de um fármaco. E como você disse, a nanoestrutura é importante, nanoencapsular ele, porque senão ele vai cair na corrente sanguínea e não vai ter o efeito local que você deseja. E eu te dou um outro exemplo, mesmo no olho, por exemplo, esses trabalhos que a gente fez com o dendrímero, um dos dendrímeros que nós usamos, ele penetrava nos experimentos ex vivo que a gente fazia, daí nós encapsulamos fármaco, né, no dendrímero. Quando a gente aplicava ele na córnea, um dos dendrímeros, ele fazia com que muito mais fármaco atravessasse a córnea. Tá? Então, a gente colocava muito mais substância através da córnea no estudo ex vivo. A gente falou, bom, ele vai ser o melhor quando a gente aplicar isso no animal, né? Nós fizemos administração em coelho, monitorando com microdiálise. Só que quando a gente chegou nesse in vivo, a nanopartícula que sustentava mais a liberação do fármaco, mas que penetrava menos, foi a que funcionou melhor. Porque ela sustentava a liberação, então acho que aquele fármaco não foi degradado tão rapidamente, então nós acabamos tendo um efeito melhor. Então, a capacidade da nanopartícula de sustentar a liberação é importante, para você evitar essa degradação rápida do fármaco que você está colocando no organismo. Muito bom. Renata, nós temos uma pergunta do Bruno Ferreira. Ele pergunta se existe processo de caracterização dessas nanopartículas utilizando técnicas espectroscópicas. Deve ter. Bruno, olha, boa pergunta. Eu acho que a gente não usa muito a microscopia para... Bom, até usa, porque se você for pensar, o light scattering acaba sendo uma análise de uma forma ou de outra microscópica, né, de caracterização. Interações dela com um tecido, por exemplo, no caso da córnea, se essas partículas alteram a transparência da córnea, por exemplo, você consegue, por técnicas espectroscópicas, ver a transmitância, ver se ela fez alguma alteração. Se você funcionaliza essas nanopartículas, certamente ela vai mudar alguma coisa no espectro inicial ali dessa dispersão. Então, assim, sim, eu acho que eu acho que eu teria que pensar especificamente, eu não sei o que você está querendo especificamente caracterizar, né, por espectroscopia, mas acho que o universo químico, aí o pessoal da química, se tiver gente assistindo, nossa, dá para fazer muita caracterização com essas nanopartículas aí. Inclusive, assim, EPR, por exemplo, né, cada vez mais é utilizado EPR para ver interações do fármaco com a nanopartícula, para ver onde ele está interagindo, se está agindo na superfície, está no core, como que está essa interação. Então, tem bastante coisa que dá para monitorar. Certo. Eu abro a palavra para todos, né? Participantes podem fazer uso do microfone também, como também pode escrever, fazer as perguntas no chat. Márcia, acho que quer perguntar? Vai lá, Márcia. Por favor, Márcia, faça a pergunta. Oi. Renata, muito obrigada pela aula. Não é? Muito gostoso escutar essas coisas que vocês fazem, essas aplicações. Eu fiquei interessada na iontoforese.
Porque quando você aplica uma corrente elétrica, você tem dois efeitos. Um efeito é um efeito térmico, né? Que você gera calor, e o outro efeito é o efeito de que essa corrente ela vai ser transmitida num meio condutor, ou seja, digamos, seria mais eficiente na parte que tem água, né? No corpo, né? Então, existe algum estudo que diz por que que funciona? Eu queria entender um pouquinho, porque eu achei fantástico. Perfeito, Márcia. Peraí, qual que foi mesmo a primeira pergunta que você me fez? Que daí eu fiquei pensando na segunda. Qual que é? O que que essa iontoforese faz? Né? Se é térmico o efeito ou o Lembrei, é o efeito térmico. é por condução? Não, ó, efeito, a gente aplica uma corrente bem fraca, tá? A corrente que o FDA aprova, por exemplo, ela é de no máximo 0,5 miliampere por centímetro quadrado para aplicar na pele. O que você sente quando você aplica é um formigamentozinho, depois não sente mais nada. Então, ela não gera efeito térmico, tá? Diferente de quando nós trabalhamos com ultrassom, a gente trabalha com ultrassom de baixa frequência, por exemplo, aí tem um efeito térmico, né? Mas a iontoforese não tem, não aquece, não tem nenhum. Tá? Que pelo menos que influencie na migração, no transporte elétrico ali do local. Agora você tem toda a razão. Para eu conseguir aplicar a corrente, ela tem que estar num meio hidrofílico, né? É porque nós estamos aplicando a minha formulação está aqui, a dispersão de nanopartículas, ela está dispersa no meio aquoso. Eu não posso, por exemplo, dispersar essas partículas no meio oleoso, que aí eu não vou ter corrente, tá? Então, a partícula, ela está dispersa no meio aquoso, que pode ser um gel, e se ela, algumas vezes, a gente tem um potencial zeta, né? Tem uma variação, uma diferença de potencial aí entre a partícula e o meio. Então, se ela tem uma carga de superfície, essa própria carga de superfície que é pequenininha ajuda a transportar essa corrente. Mas se eu não consigo, só com os componentes que estão ali na minha partícula, eu preciso colocar alguns íons ali na minha formulação. Só que, quanto mais íons eu coloco, mais eles competem com a corrente elétrica, mais a minha dispersão, meu fármaco, né, ou a minha nanopartícula ali, compete com a corrente elétrica com esses outros íons, tá? Mas, e a mobilidade elétrica é como se fosse uma eletroforese, tá? Então, ele vai transportar essa corrente, então o íon é fácil, um fármaco ionizado ali no meio é fácil, se ele for catiônico, ele vai transportar essa corrente através da pele em direção ao eletrodo de outra polaridade, né, por eletromigração, tá? Por isso que os eletrodos são colocados em locais distintos. Eu não posso colocar um eletrodo do lado do outro e a minha formulação aqui, senão ao invés do meu fármaco mover para dentro da pele, ele vai para o outro lado, né? Então eu coloco um eletrodo na minha formulação e o outro eletrodo em qualquer lugar do organismo, que o meu organismo funciona, fecha esse circuito, tá? Eu ia falar uma outra coisa que eu acabei esquecendo agora, mas eu te esclareci? Eu falo muito, né? Eu fiquei com dúvida com o nome, porque eu não sabia se é in, on, to, ou se é ion. Porque você disse que tem íon, né? É iontoforese. A gente fala isso em português, em inglês é a mesma coisa, né? Eles chamam de iontophoresis, mas é iontoforese, tá? É como a eletroforese. Você sempre tem um íon ali. Eu coloco íons transportadores de corrente se o meu próprio sistema não der conta de carregar, de transportar a corrente pelo tempo que eu estou aplicando ela. Agora, sim, no caso de nanopartículas são grandes, né? Isso que eu ia falar antes. A mobilidade elétrica das nanopartículas é muito menor que a mobilidade elétrica do sódio, por exemplo, de um sal, né? De um íon ali. Então, o que a gente acredita é que essas nanopartículas, se elas estão entrando na pele, que parece que elas estão, ou no olho, elas entram por causa da contribuição do fluxo eletrosmótico, que é um fluxo de solvente que eu tenho, que quando eu aplico a corrente elétrica, ele acaba carregando, arrastando qualquer substância que está ali no meio com ele, né, por eletrosmose, entendeu? Perfeito, muito obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Ela pergunta. Obrigada, professora Márcia. Professor Coit? Bem, obrigado, Renata. Realmente, pela bela apresentação, foi uma aula muito, muito legal mesmo.
deu para entender um pouquinho melhor aí dessa área de iontoforese e todas essas questões envolvidas, né? Muito interessante. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, né? É que é o seguinte, no início você mencionou, né, que você trabalha com vários tipos de nanopartículas, né? E que a integridade da nanopartícula para a penetração na pele é uma questão muito importante, né? E durante sua apresentação você focou principalmente nas formulações lipossomais, né? Você poderia, assim, detalhar um pouquinho mais sobre quais os tipos de nanopartículas seriam mais adequadas ou mais resistentes, né, para conseguir realmente levar esse efeito de transporte, né, da partícula íntegra, né, para dentro da pele e assim por diante, né, para ter o efeito desejado, né? Essa pergunta é muito difícil, Coide. Assim, olha, as nanopartículas lipídicas, o que a gente acha, o que eu acho que acontece? Só quando você aplica a iontoforese ela não modifica a característica da partícula, tá? Porque ela é muito fraca, então a gente consegue, antes e depois da aplicação, caracterizar a partícula de novo, ela não tem modificações de tamanho, nada disso. Só que a nanopartícula lipídica, ela, além de eu conseguir jogar, talvez, um pouco com a iontoforese, ela é muito compatível com a pele, então ela pode interagir com a pele. Então, eu acho que a gente tem uma entrada dupla, né? Um tanto que entra com a corrente intacta e talvez um tanto que se funda ali na pele e carreie essa substância. As nanopartículas poliméricas, elas costumam ser mais rígidas, né? Então, na verdade, quando a gente trabalha com as nanopartículas poliméricas, pelo menos as que nós fizemos, é lógico que eu acho que depende muito de características de superfície, nanopartícula é um mundo, né? Tem várias modificações, depende do polímero, né? Mas as poliméricas, apesar de a gente ter a ideia de que ela vai se manter mais íntegra uma vez que entra, é mais difícil dela entrar, porque daí o caminho dela é mais pelo folículo mesmo. Então, eu tenho uma administração direcionada para os folículos, tá? Que talvez eu coloque muito menos dentro da pele do que partículas mais maleáveis, que se interagem melhor com o local de aplicação. As poliméricas, pelo menos da experiência que a gente tem com as nossas, elas tendem a ficar mais acumuladas nos folículos. Então, a gente consegue, por exemplo, um bom direcionamento. A gente tem um trabalho que nós fizemos partículas, que na verdade são micropartículas para administração do minoxidil para tratamento da calvície. E a gente vê quando a gente aplica a iontoforese, a gente direciona muitos para o folículo e ela fica ali no folículo e liberando esse fármaco aos poucos ali. Então, eu reduzo o número de aplicações dela. Então, assim, eu não sei se eu poderia falar essa é melhor ou essa é pior. De novo, acho que depende do que você quer fazer, do que você quer tratar, né? Então, só posso aprofundar um pouquinho mais aqui. Pelo que eu entendi, então, as nanopartículas, eles como que rastejam entre os espaços dos queratinócitos, entre as placas, e eles entram dessa maneira na pele, atravessa dessa maneira a pele. É isso? Na verdade, assim, quando você está com a pele íntegra, né, o principal local de ação na pele normal, que eu acredito que seja pelos folículos, porque você não tem espaços entre os corneócitos para você ter essa penetração. Mas no folículo você tem, além de que o folículo é uma área menos resistente eletricamente, né? É mais fácil da corrente atravessar o folículo do que atravessar a bicamada lipídica, que é menos condutiva, né, do que esses folículos. Então, acredita-se que a penetração preferencial seja pela região folicular. Só que quando eu administro isso no tumor, por exemplo, apesar do tumor estar queratinizado, eu já não é mais a mesma pele, né? Eu tenho uma massa tumoral ali, muito distinta, e aí a gente não sabe como que ela está entrando, né? A gente não entende muito bem, é uma bagunça, né, uma desorganização ali, apesar de estar queratinizado, mas que fica diferente da pele normal. Então, por isso que também é importante os experimentos direto na doença, que a gente fala, tem que fazer experimento em vivo. No nosso caso, tenho, porque a característica do tumor, ou a característica de uma dermatite atópica, por exemplo, eu tenho uma pele distinta, né, que vai mudar toda a interação do sistema nanoparticulado com o local.
Perfeito, obrigado, Renata. Tá. Só para complementar, né, a gente trabalha com pele, a gente tem modelos, né, em vivo, em animais, porque realmente você depende da função barreira que é o extrato córneo, e nas doenças cutâneas essa função barreira está alterada. Então, a gente sempre combina em experimentos em vivo com o modelo da doença, tá? Independente do sistema que tiver usando. Bom, a Mariana tem uma pergunta, Renata. Eu tentei ler, não consegui. Então, ela é longa, acho melhor você ler. Deixa eu ver aqui, então. Essas nanopartículas poderiam ser encapsuladas e entregues em órgãos como câncer, onde poderia ser aplicada essa corrente e feita uma morte celular tumoral? Eu não sei qual o potencial e como poderia ser danoso ao órgão, mas poderia me dar uma noção dessa. Você diz, Mariana, me corrige se eu estiver errada, tá? Se eu primeiro administro a nanopartícula e depois aplico a corrente, é isso? Isso. Isso é muito feito com ultrassom, tá? Então, é administrado ou com nanopartículas magnéticas, né? Você administra essas nanopartículas funcionalizadas, por exemplo, acredita que ela está sendo direcionada para um determinado órgão e depois aplica a corrente elétrica, não, o ultrassom ou um estímulo ali magnético para ativar essas partículas. Com a iontoforese, a corrente é muito fraca, tá? O que a gente tem com a iontoforese é esse lance de facilitar, aumentar a penetração desses sistemas no local de aplicação, tá? Mas com o ultrassom ou com estímulos luminosos, isso que você está falando é possível. Tem uma técnica que eles estão trabalhando agora que chama de eletroquimioterapia. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles injetam a formulação no tumor, tá? Que podem ser nanopartículas, e aí eles colocam eletrodos no tumor e aplicam corrente elétrica, mas o eletrodo está meio que inserido ali no tumor, e aplica ali a corrente elétrica, como se ele permeabilizasse as células tumorais para aumentar a entrada de fármacos no tumor. Então, tem esses estudos sendo feitos, tá bom? Mais alguma coisa? O Adilton tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você, Renata. É um conjunto, mas temos uma reunião amanhã cedo, né? A gente aprofunda amanhã a nossa reunião. É o seguinte, você começou a apresentação dando um enfoque, fazendo uma justificativa até da dificuldade da penetração dessas partículas pelas barreiras mecânicas, né? Ficou muito bem claro. E aí a gente faz uma viagem pelo mundo da física, né? E busca carona na química aí também, de repente o Coit pode me ajudar e muito mais pessoas. Bom, um dos nossos focos é realmente os biosensores, biotransdutores, né? Nesse caso, chamado de transdutor atuadores, bioatuadores, que acho que é mais importante. A iontoforese é muito usada, você colocou, existe toda uma questão da condutividade, aperfeiçoamento com a questão do íon que você vai usar ali, enfim. Mas quando eu olho a barreira física, eu tenho que pensar de maneira um pouco inteligente. A gente diz o seguinte, quando eu não conheço o problema, a gente joga a força, né? Deixa eu ver o que acontece, né? Eu acho que dá para fazer uma combinação aí. E, embora você não falou do ultrassom, eu acompanho um pouco do seu trabalho, né? Tem feito realmente com ultrassom, e eu acredito que tem muito trabalho ainda a ser feito envolvendo a parte da nanopartícula de maneira integrada. Porque se eu estou falando só da parte elétrica, você não cuidou da parte da barreira física, você houve ali uma eficiência usando o princípio físico-químico, fala assim, né? Para levar as partículas, pela condutividade. Por outro lado, como é que eu posso aumentar a poração? Se eu tenho uma barreira, eu tenho que melhorar essa penetração. Eu posso falar em uma poração. Uma eletroporação, não é o caso que você falou, não estou fazendo nenhuma corrente alta, né, corrente baixa, mas eu posso pensar no sistema combinado, uma poração que eu libero mais o caminho para que o efeito da iontoforese tenha maior eficiência. Então, é um jogo de eficiência. Eu queria que eu sei que você tem experiência nisso e falasse um pouco do que você conhece, qual seria algumas das demandas, vamos falar em demanda, que é o nosso tema, né? As dores aí científicas, isso é muito importante.
onde podemos cooperar. Ou seja, o que poderia ser feito combinado? Vamos pensar em um... né? Isso, na verdade, com a iontoforese tem toda a razão, ela não altera a permeabilidade da barreira, tá, de maneira geral, mas a eletroporação altera, e tem experimentos que eletroporam a pele, e tem experimentos que combinam a eletroporação com a iontoforese. Mas a eletroporação, eu já vi gente trabalhando, a eletroporação dá um choque, eu já vi em animal, né? Então, assim, é uma parte que é mais estudada, né, um pulso muito alto para vacinação, que ela pode ser interessante, né, porque você eletropora mesmo o local e consegue colocar ali dentro uma alta quantidade de nanopartículas, né, mas eu acho que mais do que a eletroporação, porque a eletroporação eu acho muito agressiva, assim, tem experimentos que eles eletroporam e depois colocam a micropartícula em contato, ou tem experimentos que usam microagulhas, eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Eles fazem as microagulhas às vezes são revestidas de micropartículas, e então eu estou já furando a minha pele, né, para colocar uma alta quantidade de substâncias ali, mas em termos de abrir caminhos, eu acho que a sonoforese e a de baixa intensidade é mais interessante do que a eletroporação, porque a eletroporação é um choque muito grande, e a sonoforese que nós estamos trabalhando, o trabalho do Yuga, eu estou vendo a carinha dele aqui, ele está aqui, meu aluno, se ele quiser falar, quer dizer, era, né, Yuga, agora mudou um pouco o trabalho dele, mas a aplicação do ultrassom de baixa frequência na pele, ela cria mesmo regiões localizadas de transporte ali na pele, a iontoforese não, tá, ele está indo pelos folículos. O ultrassom, ele cria essas regiões localizadas. Então, assim, teoricamente, eu consigo colocar mais substâncias ali dentro daquele local. Só que a energia é alta, né? Então, normalmente, tradicionalmente, é aplicado o ultrassom, feito um pré-tratamento da pele. Você aplica o ultrassom, cria essas regiões localizadas de transporte, aí você administra o teu sistema de liberação. E a gente tem uma experiência, por exemplo, com isso, que se eu uso, e isso é meio que óbvio, né, mas se eu uso nanopartículas lipídicas para entregar uma substância para essas regiões localizadas, a penetração acaba diminuindo, porque essas partículas lipídicas, elas acabam, isso nós acreditamos, reconstituindo o tecido que o ultrassom abriu. Então, aí você tem que tomar muito cuidado com as características da partícula que você vai administrar. Isso pode ser interessante se eu quero uma aplicação tópica, mas se eu quero uma quantidade maior do fármaco ali no local, não. Então, tem as combinações, tá? De sonoforese com as partículas. Respondi? Perfeito. Aprofundando um pouco mais, pegando o gancho ainda da parte mecânica, você falou também que é outro ponto muito importante nessa combinação desses três princípios físico, químico aí, e a questão farmacológica, farmacocinética, a questão por exemplo, hoje é simples, você tem muita técnica de você medir a questão da reológica, vamos falar assim, né, que é um problema sério, in vitro. In vivo é um problema sério. E quando eu estou combinando essas técnicas físicas, químicas, a gente, mais uma vez, é a força para liberar, ou para aumentar essa polação, ou para aumentar essa condutividade, mas nós temos o problema aí dessas forças de contato, ou seja, conhecer de forma específica o que está acontecendo e aplicar esses princípios, dominando realmente a demanda dela, ou seja, se é um aquecimento, se eu quero uma vibração mecânica, se eu quero uma condutividade elétrica, é nesse universo que é onde eu quero meio que colocar aqui, chamar um pouco a atenção dessas iniciativas de bancada científica aí com essa parte da entrega da droga. Eu acho isso perfeito, Adilton, porque é por isso que eu acho que o Cisnano e essa reunião é importante, porque essas colaborações, é óbvio que um físico vai entender muito melhor algumas interações quando eu aplico ultrassom, né, ou a corrente elétrica mesmo, ele vai enxergar algumas coisas que eu não enxergo, porque eu sou farmacêutica, a mesma coisa que um químico, né, consegue fazer umas análises espectroscópicas muito melhor do que eu. Então, eu acho que esse universo de nano é um universo muito grande, com certeza, se a gente conseguir caracterizar melhor essas partículas, conhecer melhor as interações com a interface, tanto físicas como químicas, o que for, quanto melhor a gente conhece as partículas, mais fácil fica de você desenvolver uma partícula ideal para aquele tratamento específico, né? Você conhecendo isso, você vai
desenha e faz a partícula que você quer. Então, por isso que eu acho as interações fantásticas, e nós precisamos mesmo dessas interações, sem dúvida nenhuma, quando entra no grupo um físico, um químico e um biólogo, o conhecimento vai muito mais além, né? Fica muito melhor. Então, fantástico. Perfeito. Acho que completando o que você falou, eu quero até comentar, a gente lê muito artigo, né? Quando a gente vai buscar as aplicações, acho que a química, a física faz isso, a farmácia busca as ferramentas, busca aplicação já lá na frente, aplicação clínica, por exemplo, está na interface, nesse universo que você acabou de comentar. E a gente observa, assim, muito trabalho bacana, mas às vezes muito trabalho que traz uma negativa da eficiência da técnica, você olhar, como você comentou, não foi usá-la de forma coerente, né? Você usa um equipamento que é vendido para isso, você usa, mas o que está acontecendo, e você vê muito comum isso aí nessas áreas aplicadas. Eu acho que só fortalecendo aí a importância desse compartilhamento de conhecimento, realmente, aqui junto ao Cisnano. Tá? E depois a gente vai falar mais detalhe, mas até quando se fala em poração, para mim, uma das técnicas super eficientes é o próprio aquecimento, não precisa usar nenhum eletro para aquecer. Aquecer com simples, né? A mecânica usa isso, ele quer botar uma porca no parafuso, ele aquece a porca, aumenta o diâmetro e encaixa no parafuso. Isso é uma mecânica clássica, não é nem nada. Então, usar uma força ultrassônica, eu posso aquecer por ultrassom, basta entender o comprimento de onda, o foco, são esses detalhes que você não enxerga e você não lê ali direto. Você tem, como você falou, tem que ter o domínio do princípio mesmo. Tá por trás daqui. Fantástico. Eu só tenho a agradecer e estou muito feliz aí pelos comentários. Passo a palavra para a Maria Vitória. Obrigada, Dilton. Pergunto se mais alguém quer fazer uso da palavra. Vitória, posso fazer uma pergunta? Claro, Fabiana. Oi, Rê. Primeiro, parabéns pela apresentação. Sempre aprendo muito com você, né? Já faz alguns anos. Você mencionou com relação ao uso da eletroporação especificamente para vacinação, que a gente vê bastante. E no caso da vacinação, quando a gente trabalha com essas nanopartículas, é diferente para o tratamento, a questão da imunogenicidade ela é interessante, né? Daí eu queria perguntar se vocês já trabalharam com a iontoforese, se você tem alguma coisa com o uso da iontoforese para vacinação, e se eu tenho essa melhora dessa resposta imune, né? Você tem uma certa imunogenicidade, como a gente vê com a eletroporação, ou não, sendo menos agressiva? Fá, obrigada pela pergunta. Trabalhamos com a iontoforese visando entender, como prova de conceito mesmo, para tentar ver se ela desencadeava alguma resposta imune, né, a iontoforese em si, a aplicação do estímulo elétrico ali no local. Nós associamos na aplicação nanopartículas de prata para verificar se eles tinham um efeito adjuvante. E nós vimos que nós temos, sim, quando a gente aplica só a iontoforese, a gente tem um estímulo pequeno, mas na resposta imune celular, tá? Mas nós fizemos só um experimento inicial, depois eu até discuto com você, se quiser eu te passo o trabalho. Nós usamos a ovalbumina como antígeno modelo, que talvez não seja nem o ideal, mas é que a nossa ideia era isso que você falou, ver se só a iontoforese sozinha tinha algum estímulo, se associada a uma determinada nanopartícula, né, ali a gente tinha uma função adjuvante mais exacerbada, e nós vimos que parece que sim, tá? Talvez não tanto como o uso do ultrassom, porque o ultrassom também tem sido utilizado com esse intuito de estimular a atividade, a resposta imune ali do local. Mas a gente consegue com a iontoforese direcionar, né, por exemplo, essas partículas, e tem vários experimentos que mostram que a partícula tem, né, uma atividade ali, pode desencadear uma resposta imune. Você consegue direcionar essas substâncias para a epiderme viável, onde você tem células de Langerhans, ou até para a derme, onde você tem ali, né, as células dendríticas. Então, além de você ter algum efeito na resposta imune só da iontoforese, você tem esse efeito de conseguir colocar algumas partículas ali dentro e que vão, por si, também desencadear uma resposta imune. Então, eu acho que se você quiser, eu acho que é interessante ir mais a fundo com esses estudos.
Obrigada, Rê, perfeito. Não, vou te procurar. Tá bom. Obrigada, Fabiana. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Bom, Renata, agradecer a sua apresentação, né? A gente aprende também muito e os trabalhos são muito... tem um apelo terapêutico, né? E como o Adilton falou, né? Já mais à frente a gente chega lá nos estudos estudos pré-clínicos, né? Praticamente. E você mostra, né, uma das características dos trabalhos da Renata, né, ela tem a hipótese, ela vai a fundo, ela mostra, chega até em alguns mecanismos, isso é muito interessante, né, teve uma ótima formação no exterior, e muito a contribuir para o meu INCT, que eu estou coordenando, né, tem vários membros do INCT aqui presentes, e também para o Cisnano. Aí, para fechar, né, como o Cisnano ele tem essa proposta, né, de atender empresa, de inovação de produtos, as perspectivas de produtos, né, relacionando nano e iontoforese, né, para ir para o mercado, como que está isso num contexto internacional, no exterior, se já existem produtos assim, qual que é o nicho de maior interesse, né, para pôr essas tecnologias aí no mercado. Vi, da iontoforese em si, né, já tem, né, no mercado, é que você tem que ter um controle muito grande, na verdade, da corrente elétrica, né, eu fiquei sabendo há pouco tempo que teve um PET de, acho que ele chama Zenit, não me lembro muito bem, ele foi lançado no mercado, é para tratar dor de cabeça com a iontoforese, né, dor de cabeça crônica, mas ele acabou sendo retirado do mercado porque acho que estava queimando o paciente, o PET. Isso aí é um problema de passagem da corrente, se esse dispositivo não aderir muito bem na pele e dependendo da intensidade da corrente, do tempo de aplicação, e você não pode ter no mercado alguma coisa que tenha acidente, né? Mas tem outros PETs, né, de iontoforese no mercado. O que não tem ainda é essa associação da iontoforese com as nanopartículas, visando essa administração mais dermatológica, mas... é um campo, né, esses estudos estão começando a ser feitos agora, a gente vê agora resultados promissores, e principalmente o pessoal do MIT, que adora abrir as empresas lá, né, as startups, pessoal do Langer, eu acho que deve ter gente trabalhando nisso, mas não tem nada no mercado ainda dessa associação para uso dermatológico, mas a iontoforese em si tem. E a iontoforese ocular, ela está sendo aplicada nos consultórios oftálmicos, e eu dei uma olhada, tem vários estudos em fase clínica 3, para colocar o dispositivinho para vender, para você ter aplicação controlada ali, mas é lógico que é uma aplicação do oftalmologista, né? Não dá para a pessoa aplicar a corrente no olho. Diferente do PET aí da iontoforese que o paciente pode colocar, tá? Renata, também, vários anos atrás, tinha a questão do diagnóstico, o uso da iontoforese para fazer diagnóstico, a iontoforese reversa. Que pé que tá essa situação? Então... que é bem interessante, né? É uma proposta interessante. Se você puder explicar o fundamento, né? Rapidamente. Na verdade, para o diagnóstico é a iontoforese reversa, né? Do mesmo jeito que a iontoforese coloca substâncias dentro da pele, eu tenho por fluxo eletroosmótico, eu consigo extrair substâncias ali da região subcutânea para fora da pele. É lógico que o que é extraído é muito pouco, e você tem que ter um método de quantificação in situ muito bem... muito específico e sensível para conseguir quantificar ali na hora o que está sendo coletado. Então, o pessoal do GAI, eles estão trabalhando... Eles ainda estão, a Begonha faz, né? Teve uma época que eles estavam querendo quantificar lítio, em um determinado momento eles estão querendo para fazer aquele teste do pezinho sem machucar o bebê, né? Sem furar o pezinho do bebê, para extrair... Acho que é fenilalanina, né?
eu acho, e eles estão trabalhando nisso ainda, mas o maior desafio é mesmo um teste de detecção específica e sensível do que você está extraindo, porque você não extrai só uma coisa, né? Que nem tinha o glicose, você extrai glicose, você extrai várias substâncias. Então, você tem que ter um método que pegue o que você quer e para atividade ali na hora, né? Para ter um uso não invasivo mesmo do dispositivo. Certo. É bem interessante essa área de uso da iontoforese para diagnóstico. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou fechar, agradecer a professora Renata pela excelente apresentação. Eu acho que esses webinários, o intuito é esse, né, das pessoas conhecerem as pesquisas que o Cisnano está fazendo, a nossa expertise, estabelecer maiores colaborações, né, com grupos diferentes, de formação diferentes, e isso acho que só temos a ganhar, tá? Então, muito obrigada, Renata. Você quer finalizar, falar alguma coisa? Só queria agradecer, foi um prazer, muito bom conversar e ouvir tantas perguntas, e pena que a gente não vê a cara de todo mundo, né? É o mesmo problema de dar aula. E nós somos muito de pegar, né? De se movimentar. Acho que não dá para ver tanto pelo vídeo, mas foi ótimo. Muito obrigada, Vitória, Coit, Adil. É ótimo, né? Que vocês continuem conseguindo fazer cada vez mais webinários para a gente aprender e crescer cada vez mais. E obrigada a todo mundo que está aqui, né? Fazendo perguntas. Está sendo muito elogiada aqui pelos comentários. Tá, então, obrigada. Coit, Adilton, querem falar alguma coisa? Coit, seu microfone está desligado, por favor. Está desligado. Posso dar a palavra para o Coit. Só gostaria de agradecer, então, a Renata pela excelente apresentação, a Maria Vitória e o Adilton pela organização, né? E a todos que estão participando, né? Muito obrigado. Também só tenho a agradecer e aguardar a gente anunciar o próximo daqui a 15 dias, como foi comentado, quinzenalmente. Ainda essa semana anunciaremos o próximo palestrante e convido aí os colegas, como foi comentado aí por todos, é uma interação entre os grupos intra-Cisnano e também com colaboradores externos, né? Eu acho que o principal ganho tem sido esse, a gente não conhece o nosso vizinho, e isso está sendo muito importante. O vizinho agora ficou perto, né, usando esses webinários, né? Muito bom. Tá certo? Aguarde o próximo anúncio aí do próximo webinar. E se alguém tiver alguma sugestão bacana de colaborar com alguma empresa que é interessante, por favor, nos envie a sugestão, tá? Por favor, muito importante isso aí. Muito obrigado, Renata, foi um prazer enorme, tá certo? E amanhã estarei lá. A Renata é o seguinte, amanhã tem uma palestra lá, né, junto ao grupo, é a trocadinha, né? É um bate-papo, na verdade, amanhã cedo, e claro que ao longo desses webinários, acho que praticamente os principais coordenadores aqui, é muito importante que apresente seus trabalhos, o que o seu grupo está fazendo, para, como falou Maria Vitória, a gente possa tomar conhecimento cada vez mais dos detalhes, e isso economiza tempo, né? Não precisa estar ocupando tempo para uma pessoa, a gente faz aqui uma única apanhada, a Renata aqui já levou informação para toda a equipe, além do que ficar gravado lá no webinar, né, do Cisnano. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.